Boa noite, para você que se liga no Esportes, estamos chegando com mais uma edição de TV Gaspar no Esporte aqui na sua tvgaspar.com. Ao vivo para mais de 120 países, sempre em nome dos mais valorizados anunciantes da TV online do Brasil. Em nome de Lanches Beira Rio, Clínica Dentária União, Bebidas Melato, Britagem Gaspar, Point Calçados e Esportes, DL Cor Convênios, Like Fitness Academia e também em nome de Hobby Magazine, esses nossos anunciantes do TV Gaspar no Esporte. Na TV Gaspar do Esporte de hoje você vai acompanhar o desempenho da equipe do bairro São Pedro de Beach Soccer no campeonato estadual da categoria que aconteceu nesse último final de semana. A equipe do bairro São Pedro representou muito bem o município de Gaspar, saiu da competição com uma vitória, uma derrota e um empate e, consequentemente, também uma derrota na prorrogação. Você vai saber também como andam os preparativos do Torneio do Trabalhador do 1º de maio do Clube Atlético Tupi. Vai conferir todos os resultados da Taça Super Pique de futebol suíço no campo do 7 de setembro e também sobre os finalistas do Campeonato de Patotas na Associação do Povo e o Campeonato de Patotas que teve aí nesse último final de semana, conhecendo os classificados para a próxima fase. Hoje, nosso comentarista Leandro Martins e também Juca Bento vão estar comentando tudo o que nós vamos falar do esporte aqui e falar também muito de campeonatos estaduais de futebol, os campeonatos estaduais chegando na sua reta final, onde muitos estaduais já conhecem os semifinalistas e alguns até os finalistas da competição. Nesse momento, imagens das nossas câmeras ao vivo que rodam o município de Gaspar. Primeira imagem vamos trazer da rua São José, aí na tela para você, a rua São José aqui no centro da cidade, na rua São José, no centro aqui, onde se localiza a TV Gaspar. Nesse momento, aqui em Gaspar, o tempo é bom, aliás, há algumas semanas já a gente tem esse período de tempo bom, a temperatura na casa dos 20 graus centígrados, umidade relativa do ar bastante alta. Nesse momento temos imagens aí, a nossa nova câmera, né? Nossa nova câmera instalada na rua Nereu Ramos. Na rua Nereu Ramos aí você vê uma movimentação mais intensa. Aí ao fundo você pode observar o viaduto, essa câmera ela está praticamente de frente ao Wizard, na escola de inglês que nós temos aqui na Nereu Ramos, ali no Moinhos Momil, para quem conhece aqui o município de Gaspar. Então imagens nesse momento da mais movimentada, principalmente nas manhãs e no final de tarde, rua aqui do município de Gaspar. Hoje estamos sem sinal da rua da câmera que está lá na ponte Hercílio Deck, mas temos aqui imagens também da Avenida das Comunidades. O trânsito que passa aí na rua Nereu Ramos e vai desembocando lá na Avenida das Comunidades. Já temos imagens aí ao vivo para você acompanhar a movimentação do trânsito aqui do município de Gaspar. Aí você já vê então na Avenida das Comunidades, ali próximo ao posto Zone, a rede Zone de supermercados, ali o Zone Mais. Agora deu uma travada aí no sistema, mas já aí está de volta então. Imagens aí ao vivo nesse momento. Como já falei, o tempo aqui em Gaspar é muito bom. E para comentar um pouco de trânsito, ele que traz todas as notícias de manhã na Rádio Sentinela do Vale do Trânsito, do município de Gaspar. Aliás, notícias importantíssimas para você que precisa conviver com o trânsito. Leandro Moreno Martins, torcedor do Internacional, feliz da vida com o seu Inter na final do Campeonato Gaúcho. Boa noite, Leandro. Tudo certo, amigo? Boa noite, Gerry. Boa noite, Juquinha. A todos que acompanham a programação da TV Gaspar no Esporte. Foi um final de semana repleto de emoções por todos os campeonatos regionais. A classificação do Internacional era prevista, a desclassificação do Grêmio me causou estranheza, porque tinha tudo para passar, uma equipe muito superior à Juventude, mas nos pênaltis é loteria e não conseguiu. No Campeonato Paulista, o Palmeiras ficou para trás, o Santos avançou e a Ponte Preta, que era a grande sensação, ficou aí num vexatório 4-0 para o Corinthians. Já aqui na terrinha, em Santa Catarina, eu acreditava muito no Criciúma e o Criciúma foi surpreendido pelo Avaí, que agora tem a vantagem. E já o outro jogo, Chapecoense e Figueirense, foi o jogo da ruindade e estão iguais. A Chapecoense ainda tem a vantagem do empate. No último jogo vai ser lá no Oeste, na Arena Condá, e aí fica muito difícil para a equipe da capital
sair dessa situação, ter que enfrentar a Chapecoense do Rodrigo Grau e a torcida de Chapecó. Maravilha, Leandro Martins, que está comentando tudo o que acontece do esporte. Já já, Leandro, vamos falar um pouco do Campeonato Catarinense, vou mostrar os gols que aconteceram no Orlando Scarpelli e também no Estádio da Ressacada. O Campeonato Catarinense no final de semana ficou restrito nos jogos na capital do estado. Juca Bento também aqui dando ar da sua graça, ele que é comentarista da Rádio Sentinela do Vale e também vive aí praticamente no mundo do esporte aqui de Gaspar. Juca, boa noite, obrigado pela participação. Não deu para o teu Grêmio também, perdeu para o Juventude, né? E para vocês que sonhavam com uma final contra o Inter, ficou muito longe, aliás, não existe mais a possibilidade. Boa noite a você, Ger, nosso amigo Leandro Martins, ao Ivan, ao Diego e ao Raul, que o pessoal aqui nos bastidores e a todo o pessoal que acompanha a gente, né? A gente é torcedor do Grêmio, acompanhei o jogo do Grêmio, mas estou decepcionado com o meu tricolor gaúcho. Mas o futebol é assim, um dia a gente ganha, outro dia a gente perde e a gente não pode desanimar nunca em relação ao clube que a gente ama e gosta, né? Mas o Grêmio tem que melhorar e melhorar muito, senão não passa da próxima fase na Libertadores. Eu acho que o Luxemburgo está atrapalhando o nosso tricolor gaúcho. O importante é competir, né? Essa é a verdade. Maravilha, então. Fala então do Campeonato Catarinense, na tela para você a partir de agora, os gols do final de semana. Leandro, os jogos de Avaí, Criciúma, Figueirense e Chapecoense. Começando por Figueirense e Chapecoense, eu acho que é isso que a produção está preparando, que o jogo aconteceu no sábado à noite, aí a Chapecoense surpreendeu já a 11 segundos de jogo, fazendo 1-0 aí e metendo uma fumaça para cima da equipe de Florianópolis, do Figueirense, já no começo da partida, né, Leandro? Mas foi só isso também, tá? Porque começou naquele pique, fez o gol, mas depois, com o passar do tempo, o Figueirense foi tomando as ações, né? Foi superior no jogo todo, o Chapecoense se defendeu demais, faltou ambição. E aí o gol de empate da equipe do Figueirense. Fabinho marcou para a Chapecoense e Ricardinho para a equipe do Figueirense. Mas esse empate, Leandro e Juca, esse empate aí, quem saiu beneficiado com isso tudo, certamente que vai ter a Arena Condá totalmente lotada no próximo final de semana, é a Chapecoense para embalar a Chape e levar a equipe do Oeste a mais uma final. Verdade, olha, Juca, pelo que eu vi no jogo, não sei se você teve a mesma visão, mas o Figueirense foi superior à Chapecoense, só que ela soube se defender. Soube se defender e a Chapecoense fez um bom início de campeonato, né? Foi campeão do primeiro turno e fez um campeonato sensacional. Está se preparando, acho que é uma das equipes mais bem preparadas para disputar a Série B. A gente viu a Chapecoense jogando contra o Figueirense, defendendo bem postado dentro de campo, mas a gente não viu aquela agressão para cima do Figueirense com ímpeto, com vontade de ganhar do Figueirense. Se ela tivesse um pouquinho de vontade, acho que ganhar do Figueirense pelo que o Figueirense fez dentro de campo. E o Figueirense tem que melhorar muito também. Mas eu acho que o título vai ficar entre o Avaí e o Criciúma quem passa, porque os dois ontem fizeram um jogo bem mais melhor, pelo que eu acompanhei, os dois têm melhor time que o Figueirense e Chapecoense. Você concorda, Leandro? Fica entre Criciúma e Avaí? Ou... Eu fico em cima do muro, por causa que eu acredito que o Chapecoense dentro de casa ele é muito forte também. É que o problema todo é que ontem o Criciúma errou demais. O Criciúma é uma boa equipe, para mim é a melhor equipe do campeonato, disparado, mas errou demais ontem, poderia ter administrado a vantagem que tinha, foi para cima e acabou sendo surpreendido nos contra-ataques pela equipe do Avaí, que é uma equipe limitada, o Gerry, mas é uma equipe compacta, uma equipe guerreira e é uma equipe que sabe jogar, principalmente no conjunto, e quando atacada se defende muito bem. Fez os gols, a equipe do Criciúma depois saiu no desespero, naquela coisa de vamos lá, vamos fazer o terceiro gol para tentar o empate, mas não foi isso que aconteceu e o Vadão lamenta porque diz, o meu time jogou melhor. Será que jogou? Bom, eu não sei, eu conversei com o pessoal do Criciúma durante o dia de hoje e o pessoal está bastante entusiasmado com essa derrota, mesmo perdendo para o Avaí, porque segundo a concepção deles, a equipe do Criciúma realmente se saiu muito bem. Não sei, o Avaí sempre é uma equipe difícil, cresce muito de produção na reta final dos campeonatos. Exemplo esse, não sei se vocês concordam comigo, foi ano passado. A equipe não vinha sendo cotada para ser campeão, fez um primeiro e um segundo turno horrível ano passado e acabou ainda levantando o título da competição. Eu tenho um amigo que é lá de Carazinho e ele diria o seguinte, Carazinho, Rio Grande do Sul, que foi uma derrota com sabor de vitória, né? Isso é frase dele, né? Eu jamais usaria uma frase dessa. Um abraço para esse nosso amigo que assiste o programa. Mas foi exatamente isso que me passou as rádios
né, nas entrevistas lá de Criciúma, é o que o Jair está dizendo, foi uma derrota que aceitável. Falhou o goleiro do Avaí nesse gol aí, do Páscoa? Com certeza. Eu acho que falhou Levou também. um chocolate do Páscoa. Aí a gente está vendo os gols de Avaí e Criciúma, Robertson abriu o placar para a equipe do Avaí e o Igor empatou pro, na verdade o Everton Páscoa empatou. Isso. Depois o Igor marcou para a equipe do Avaí, fazendo 2-1, tá aí o Igor comemorando a 23 minutos do primeiro tempo. E Agora o Giancarlo empatou o jogo. É uma falha da defesa, tá todo mundo de costa ali, ninguém Mas esperava. é bom de bola esse Giancarlo Foi uma boa contratação pro brasileiro, né? Eu ficava pensando o seguinte, o que vai acontecer com a ausência do Zé Carlos? Eu disse, não estou nem com saudade mais do Zé Carlos, porque esse rapaz aí sabe cumprir a função de centroavante, é o centroavante... É o 11º gol dele no campeonato. Mas pode ser artilheiro também, Mas né? o Zé Carlos pode aparecer pro Campeonato Brasileiro ainda, parece que lá na China lá, a coisa deu uma embaçada. É muito arroz na China, né? Então ele deve voltar para cá, né? Complicado. E aí você vê então o Tauan marcando pro Avaí, a 26 minutos do segundo tempo, o gol que deu a vitória e automaticamente o pessoal dá a vantagem agora para a equipe do Avaí lá no Heriberto Wilson, certamente a exemplo de Criciúma, o Heriberto Wilson totalmente lotado, casa cheia nos confrontos finais, os jogos devem ser um no sábado e outro no domingo, não existe ainda essa definição, mas independente disso, casa cheia para todo mundo, né? Domingo que vem é o jogo lá na Arena Condá. Domingo que vem é certo, Chapecoense, Figueirense na Arena. O jogo do Avaí é no sábado, às 18h30. E o Criciúma tem que jogar muita mais bola do que jogou contra o Metropolitano, que contra o Metropolitano empatou em 3-3 e o Metrô fez uma partida razoável para cima do Criciúma. E o Criciúma estava tão entusiasmado, a diretoria e o pessoal estavam confiantes que chegaram a levar o título, a taça para Criciúma do segundo turno. Com aquele jogo contra o Criciúma já estavam muito confiantes. Como eles estão confiantes agora que pode reverter contra o Criciúma, quanto o Avaí. Mas o Avaí é bem melhor que o time do Metropolitano e eles têm que se preparar melhor para jogar contra o time do Avaí se quiser reverter esse placar. Mas pode reverter sim, porque a equipe do Criciúma jogando em casa com o apoio do torcedor é outro time, né? E se ganhar de 1-0 já tá bom, é uma vitória simples, já. Uma vitória simples e pronto. Agora saindo um pouco do Campeonato Catarinense e já projetando o Campeonato Brasileiro. Nós temos aí 4 equipes catarinenses, uma da primeira divisão, que é o Criciúma, e as outras 3 da Série B, que é o Figueirense, o Avaí e a própria Chapecoense, que vai estrear na Série B. Junta-se a eles a equipe do Joinville, que está se reestruturando para o campeonato da Série B. Onde eu quero chegar? Joinville sai um pouco atrás em relação a essas equipes que estão na final para a disputa de alguma coisa, falando da Série B, e o Criciúma com esse time pode surpreender na Série A? Não pode surpreender. Se surpreender é a grande zebra, né, do momento, porque o Criciúma, eu assisti, não foi um portal aí, não sei qual deles que eu vi, que o Criciúma é o time que mais refugos de jogador, de clubes tem. Então, todo jogador que não é aceito no seu clube vai para o Criciúma. O Daniel Carvalho foi para o Criciúma, o Elton, ex-volante internacional, foi para o Criciúma, né? Outros jogadores que eram do Palmeiras também foram para o Criciúma. Quer dizer, o Criciúma pegou aquilo que ninguém quis e levou para lá. Agora, o que o Vadão vai fazer com esses jogadores, não sei. Mas o Joinville não está bem, não. O Joinville está muito mal para disputar a Série B. E a gente vê, falando do Criciúma, a gente vê o Criciúma se estruturando para a elite do futebol brasileiro e a gente vê os times de ponta aí, tudo com verdadeiras máquinas quase no time, né? O São Paulo tem um bom time, o próprio Santos tem um time massa, o Corinthians tem um time massa, Atlético Mineiro um time massa, Cruzeiro se reforçando, Fluminense tem um elenco muito forte. Grêmio, Inter, o próprio Flamengo cresce dentro do campeonato, a gente vê um Botafogo fazendo um campeonato carioca bom, então a gente vê o Vasco que está em queda um pouquinho, mas a gente vê os times grandes se estruturando. E o time do Criciúma, para bater de frente com esses times aí, vai ter que se arrumar muito, se não quiser ser rebaixado, que vai ter que melhorar muito para bater de frente com o Atlético Mineiro, com esses times que a gente citou. Mas falar de Série A e Série B do Campeonato Brasileiro um pouquinho, projetando 2013 já 2014, com esse ar que já estamos respirando de Copa das Confederações, estamos aí há praticamente um mês e meio para o início da Copa das Confederações. Ano que vem, por essas épocas, estaremos aí respirando já a Copa do Mundo. O Campeonato Brasileiro tem sido um dos mais disputados nos últimos anos. As equipes realmente vêm tentando, pelo menos, se estruturar para a competição. Isso tudo, juntando isso tudo, teremos aí nos próximos 2 anos, Leandro Martins e Juca Bento,
muito futebol de muita qualidade no Brasil e obviamente aí com essas competições a nível mundial, que é a Copa das Confederações e a Copa do Mundo aí, que dispensa qualquer tipo de comentário. Só o que precisa um pouco, claro, é acertar um pouquinho a nossa seleção brasileira, que aí o bicho está pegando um pouco mais, mas demais eu acho que a expectativa é muito boa em relação a futebol aqui no Brasil. Com a indefinição que existe, né, dos jogadores que vão disputar a Copa do Mundo, porque a Copa das Confederações é uma história, a Copa do Mundo é outra, a convocação só lá no outro ano. Tem muito jogador que vai querer se superar no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que jogadores do exterior tem vários que podem vestir a camisa da seleção brasileira, os jogadores que estão no Bayern hoje, né, é o melhor time do mundo, tem condições também de chegar na seleção. Mas o que eu quero dizer é que vai ter um nível técnico muito elevado nesse Campeonato Brasileiro. Jogadores que não querem ficar de fora da Copa vão jogar mais do que nunca. E eu acredito, já que nós vamos ter, de fato mesmo, o melhor Campeonato Brasileiro de todos os tempos. Com esse clima clima favorável, né? Esse clima favorece muito. Ontem, no último sábado, foi inaugurado, né, reinaugurado o Maracanã. O Maracanã ficou muito bonito, claro que tem os seus problemas estruturais, foi inaugurado em cima da hora. Aqui no Brasil a gente sabe que tudo é muito complicado, as coisas realmente se demoram a ser definidas, aí quando define se gasta um caminhão de dinheiro para fazer. Mas tá aí, tá feito, foi entregue, ficou uma obra muito bonita, pelo menos aos olhos, e parece-me que vamos aproveitar esses estádios para o Campeonato Brasileiro também, tanto da Série A, e muitos estádios também vão mandar jogos da Série B. Eu acho que aí é o clima, eu acho que daqui para agora, para frente, é pensar aí na seleção brasileira para que se acerte também, para que a gente possa fechar aí no ano 2014 com chave de ouro também, né, Juca? É o que a gente espera, né? E esperamos que surja alguns atletas que a gente possa ver brilhar na seleção. A seleção está em dificuldade, tá. A gente sabe que já não é de hoje, né? Já faz tempo já que a seleção não vem num bom momento, e alguns jogadores que a gente achava que rendiam mais na seleção não estão rendendo, mas é o que nós temos. Não adianta a gente querer também tampar o sol com a peneira, dizer que temos alguns jogadores que vão render na seleção, mas o que nós temos de melhor foi convocado ou por o Mano Menezes ou por o Filipão, a gente sabe disso. Então tem que saber aproveitar esse jogador e tirar o máximo de cada um para que possa ajudar a seleção a fazer a Copa das Confederações, depois sim pensar na Copa do Mundo, que está logo ali também. Daqui a um ano já estamos respirando a Copa do Mundo. Maravilha, e lembrando que o Botafogo e Fluminense fazem a final da Taça Rio. O Botafogo está rasgando o véu, pelo menos está rasgando a bola nesse começo do campeonato. Seedorf realmente joga muito e seria muito interessante o Seedorf hoje na seleção brasileira. Quero mandar um abraço para o Luiz César Henning, ele que está falando aqui que logo vai trazer as meninas do Bombeiro para... Aliás, já estão treinando forte para representar bem Gaspar em Capinzal pela Copa Cabo Andrade. Um abraço a todas as meninas lá, são atuais campeãs estadual, né? Estadual da Copa Andrade. Então, Luiz César Henning, um abraço todo especial. Galera aí que quiser um abraço, mande um alôzinho para cá. Estaremos ao vivo daqui a pouquinho com o Felipe Duarte, falando também sobre a participação do São Pedro Beach Soccer no Campeonato Estadual. Estude mais um pouco daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Lanches Beira Rio, lanches, petiscos e frutos do mar. Disque entrega 3332-2614. Bebidas Melato, refrigerantes, cerveja e gelo. Vendas no atacado e varejo 3332-0858. Atendemos também a eventos. DL Cor Convênios, descontos especiais em consultas médicas e serviço funeral. Seja um associado e ligue 3332-6891. DL Cor Convênios, 100% gasparense. Point Calçados e Esportes. Venha conhecer nossas lojas na Rua Coronel Arciliano Ramos e na Rua São José, ambas no centro de Gaspar. Telefone 3332-3485. Like Fitness, academia e bem-estar, musculação, jiu-jitsu, circuito mix, aberto das 6 da manhã à meia-noite, na Rua Coronel Arciliano Ramos, no centro, na Associação da Lince e agora também em Ilhota. Clínica Dentária União, implante, prótese, aparelho e clareamento, no centro de Gaspar. Telefone 3332-6688. Hobby Magazine, artigos para caça, pesca náutica e camping, na Rua São José, no centro.
Telefone 3332-4964. Britagem Gaspar. Pedra brita, rachão, base de brita graduada usinada, material para aterro e concreto asfáltico. Faça seu orçamento e tenha certeza de um bom negócio. Telefone 3397-2440. Ok, de volta com o segundo bloco de TV Gaspar no Esporte, aqui na sua TV Gaspar. Lembrando que estamos aí ao vivo para mais de 120 países do mundo. Você que está nos acompanhando aí em qualquer parte do mundo, TV Gaspar aqui, nesse momento em Gaspar são 20 horas e 23 minutos. Tempo bom em Gaspar, tempo gostoso, agradável. Esperamos que seja assim, porque a expectativa é que teremos aí um torneio do trabalhador aí, pelo menos depois de muito tempo, com um tempo realmente muito bom. E nós temos uma matéria aqui da Aline Franzói que fala sobre o tradicional torneio do trabalhador, torneio do trabalhador aí que tem mais uma edição nessa próxima quarta-feira e com algumas novidades. Confira na reportagem. Durante o final de semana, o Clube Atlético Tupi esteve preparando a casa para receber as equipes inscritas no tradicional Torneio do Trabalhador, que acontecerá na quarta-feira, 1º de maio. Este ano, o evento vem cheio de novidades. A primeira delas é que as disputas não serão mais na modalidade de futebol de campo, e sim de futebol suíço. O campo do estádio Carlos Barbosa Fonte será dividido em 2, para que aconteçam 2 jogos simultâneos ao longo do dia, começando às 8 horas da manhã. Está nos preparativos aí já há um bom tempo, se preparando com a parte da infraestrutura, o pessoal pintando, limpando o pátio e preparando para receber as equipes com as suas barracas, né? Para que todos venham, não só as equipes para jogar futebol, mas que venham as famílias, né? Outra mudança para este ano é a participação dos times femininos, que serão 12, e também não será permitido que nenhuma partida termine empatada, e para isso, um terceiro campo está sendo preparado para o caso de disputa de pênaltis. Essas modificações foram feitas para atrair um público maior e arrecadar mais recursos para a manutenção das escolinhas de futebol do clube. É livre o pessoal trazer a carne, né? Trazer seus assadores para fazer a festa na barraca, né? E a gente só pede que o consumo de bebida alcoólica seja, a compra seja feita aqui através do Tupi. A premiação para o campeão do torneio masculino é de R$ 1.500. O segundo e terceiros lugares recebem R$ 1.500 respectivamente. Já o feminino pagará premiações de R$ 800, R$ 500 e R$ 200 para os 3 primeiros. Após a premiação, ocorrerá o sorteio da rifa, que esse ano pagará prêmios de R$ 5.000, R$ 3.000 e R$ 1.000. O bloco da rifa está sendo vendido a R$ 20 e durante todo o dia a TV Gaspar estará fazendo a cobertura ao vivo do evento. Não adianta você fazer um evento organizado, de sucesso, e esse evento não ser divulgado. E a gente precisa muito da imprensa, para que leve essa divulgação, que leve os resultados, né, da festa, do evento. E a TV Gaspar não é surpresa, né? Tá aqui no dia 1º de maio, porque a TV Gaspar sempre esteve com a gente, sempre esteve no Tupi, independente do evento, pequeno ou grande, sempre esteve aqui fazendo umas imagens, né, e comentando sobre o esporte do Tupi. Quero mandar um abraço, um agradecimento especial ao presidente Erivaldo. Erivaldo desenvolve um bom trabalho lá. Obrigado, viu, Erivaldo, pelo reconhecimento. Não são muitos que reconhecem. Obrigado mesmo. Porque aquela coluna lá, eu vou te contar, né? Aquela coluna é fogo, né? O homem escreve e aí depois, para sair na rua, ele tem que sair com segurança. É verdade, mas 1º de maio mudou. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Sai a tradição e entra a razão? Eu acho que o momento, já falando sério, né? Porque a gente sempre fala sério aqui, mas agora falando mais sério ainda, eu acho que o momento do futebol gasparense hoje não é para o futebol de campo, infelizmente. Sabe, eu cheguei a essa conclusão hoje, passei o dia todo pensando nesse assunto para dizer essa frase aqui para vocês essa noite. Não é o momento do futebol de campo. Não é o momento do futebol de campo em Gaspar. O sucesso em Gaspar é o Futebol Society, né? É o esporte das patotas. Hoje não tem mais essa situação de futebol de campo, as equipes não se preparam mais para isso, não tem atletas para tudo isso. Então é isso que está acontecendo, sabe, Jé? Esse é o problema. Gaspar já se acostumou com essa história de futebol society e vai ficar assim agora. Dificilmente se fará um futebol de 11 contra 11 aqui. Maravilha. Juca, a tradição não impera mais. Depois, esse é o 48º? Se eu não me engano, sim. É
É uma pena, né? A gente sabe que isso é tradição há muitos anos, a gente viu isso na época que disputavam, valia boi, valia churrasco, valia, né? Mas hoje a gente viu, não tem mais um campeonato municipal de futebol de campo, só tem mesmo os veteranos que estão aguentando ainda o futebol de campo aqui em Gaspar e região, né? O futebol de campo é forte em Blumenau, forte em Pomerode, em Brusque tem um campeonato, em Luiz Alves tem um campeonato muito forte lá de futebol de campo, somente em Gaspar não acontece. Mas mesmo assim, mas olha aqui, ó, a tradição do futebol perde um pouquinho a graça, mas a em tradição termos... do futebol não perde a graça. É, eu até quero mandar Tupi. eu até quero mandar um abraço pro Neneca, o Manuel Pereira, o popular Neneca, que foi comentarista muitos anos, todo mundo conhece, trabalhei com ele, tive o privilégio de trabalhar com ele. E o Neneca é um defensor da tradição do esporte aqui de Gaspar. Eu acho que ele, nessas horas, ele não concorda muito com essa situação, mas é um momento, realmente, como diz o Leandro Martins, de ter que buscar essa mudança para conseguir fazer com que o campeonato, o torneio de 1º de maio seja interessante novamente. Mas acho que o Neneca até vai compactuar com a minha opinião. Nesse momento, com a parada do Clube Atlético Tupi, depois de quase 50 anos fazendo o torneio de futebol de campo, enterra-se de vez. Se faz um enterro simbólico do futebol de campo aqui no município de Gaspar. Pelo menos essa é a minha opinião. O Tupi ainda conseguia trazer alguma coisa de futebol de campo. Com essa situação criada hoje, com o Tupi fazendo o torneio virado suíço, eu acho que para o futebol de campo, com uma salva exceção do Tamandaré, não sei se o Tamandaré vai disputar a Copa Kaiser desse ano ou não, eu acho que põe um ponto final no futebol de campo e a esperança até de um dia se ter um campeonato de futebol de campo em Gaspar. Isso é verdade, mas o futebol suíço, devido às exigências de muitos jogadores para fazer um time, para participar num torneio, vai a média de 14 a 15 jogadores por time, com isso dá para fazer 2 do futebol suíço, né? Eu acho que foi determinante isso para o pessoal do Clube Atlético Tupi, e para ter mais time, e o pessoal mais da comunidade participar. Daí mais times conseguiram participar. A inscrição não foi aquele preço absurdo que dá para o pessoal conseguir arrumar patrocínio ou pagar para jogar esse torneio. E com isso o futebol de campo enterra-se de vez, como você falou. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu vi ali 2, 3 membros da diretoria. Você esteve no Congresso Técnico no último sábado à noite acompanhando? Não pude. Você não conseguiu ir. Eu não sei se vocês têm conseguido ir até o Clube Atlético Tupi, ou há muito tempo não vou no Clube Atlético Tupi. Eu não sei, agora a diretoria do Tupi... Eu estive lá umas quarta-feira de noite, depois do jogo A diretoria do Tupi se resumiu nesses 3 abnegados aí que apareceram na imagem aí, o Marcelo Chiran, o meu querido Erivaldo Rainert e o outro rapaz aí? É, mais ou menos isso. Eu fui lá na quarta-feira, tinha o jogo da rapaziada, da molecada, estavam jogando. E tinha uns 4, 5 só lá mesmo. Agora, no Congresso Técnico, não posso te afirmar se tinha a diretoria em peso, como é que estava, isso não posso afirmar. Agora, é pra gente lamentar, né? Lamentar, né? É pra gente lamentar. Não tem outra Agora, eu não palavra. sei, eu estou comentando pelo que eu vi. De repente, a nossa matéria foi feita aí num momento à tarde, onde foram convidados apenas 1 ou 2, mas eu não sei. Pelo menos as informações que se tem é que a diretoria do Clube Atlético Tupi está mais ou menos em 2, 3 pessoas que está tocando o clube. Isso porque o clube projetava, Leandro Martins, uma participação nesse segundo semestre na 3ª divisão do Campeonato Catarinense Profissional. Então, quer dizer, aí fica difícil, né? Aí não dá para esperar nem que monte um time para disputar aí o campeonato aí de qualquer lugar, qualquer campeonato de várzea, né? Essa é a realidade, né? O clube se preparava para disputar a 3ª divisão. Só que fazer futebol em Santa Catarina não importa a divisão, é caro. A gente está vendo um Canoinhas aí para disputar a 2ª divisão. O Canoinhas está ameaçando não disputar a 2ª divisão, porque não tem condições financeiras. Imagina o Tupi, né, que vem há anos remando, está numa cidade que tem tradição no esporte, só que o futebol, a cada dia que passa, perde a força, e por isso que a gente está nessa história de suíço para cá, suíço para lá. Para o mundo que eu vou descer, só um pouquinho. Mas fica o convite aí para você, nessa quarta-feira de feriado, o Clube Atlético Tupi, na sua tradição de fazer a festa do trabalhador, na verdade a disputa dentro de campo é a parte, mas a festa do trabalhador, que já foi a grande festa do trabalhador do município de Gaspar, fica um convite mesmo assim, participe, vá, compre o seu churrasco, ajude lá com a diretoria do Tupi para arrecadar fundos para manter aí o trabalho de base que o Clube Atlético Tupi realiza
há muitos anos. Eu tenho minhas brigas particulares com alguns membros do Clube Atlético Tupi, mas em momento algum eu vou deixar de enfatizar o trabalho belíssimo que é desenvolvido durante esses muitos anos no Clube Atlético Tupi, onde tem tirado crianças da rua e feito seu projeto social. Quero parabenizar e cumprimentar ao professor Celso Nicodemos, que está aí há mais de 20 anos ou há quase 2 décadas lá frente aos trabalhos do Clube Atlético Tupi. É necessário sim a participação do povo gasparense nessa competição, nessa grande festa que é do trabalhador, nesse dia 1º de maio, quarta-feira, no estádio Carlos Barbosa Afonso. Falar um pouquinho do futebol suíço, meu caro Leandro Martins. Eu queria citar uma família que vem fazendo sucesso no Brasil, viu? Diga-lhe. Uma família que vem fazendo sucesso no Brasil. Olha os nomes que eu vou citar agora. Você já ouviu falar no Aécio Neves, né? Já. Você já ouviu falar no Tancredo Neves, né? Sim. Já ouviu falar no Fernando Neves? Sim. E já ouviu falar no Thiago Neves, que ressuscitou. Também ouço falar no Raul Neves. Raul Neves é o mais famoso deles, mas Thiago Neves ressuscitou, fez um golaço ontem contra o Volta Redonda. E eu fico pensando o seguinte, esse rapaz, que já foi um grande craque, cotado até para a seleção brasileira, né, caiu de forma que ninguém entende e agora está voltando ao nível do futebol. É os altos e baixos. É os altos e baixos. Grande gol, hein? Golaço. Um golaço. Golaço. Na gaveta, literalmente. Lindo gol. Aonde a coruja dorme. Não tinha como a bola passar em outro lugar. Realmente foi um golaço. Isso é o futebol brasileiro, que às vezes, de vez em quando, ainda mostra um pouco da sua categoria. Conhece o Messi Black? Não. O Messi Black joga no Internacional, fez um golaço ontem e a bola foi no ângulo também, matou a coruja. Preocupa, Juquinha, o Messi parece que decaiu. Preocupa aí o Los Hermanos? Acho que não, isso é uma fase dele que acontece com a lesão. Acho que ele não vem jogando 100% na sua melhor forma física, vem jogando machucado no sacrifício. Mas pro mim, no espanhol, eles vão ser campeão. O Messi vai ser campeão. E na Argentina, acho que falta um treinador de pulso firme ali, que a Argentina tem jogadores sensacionais. Eu acho que a Argentina vai incomodar nessa Copa do Mundo. Eles têm um time massa ali. Rapidamente, Libertadores, temos rodada nessa semana. Amanhã, terça-feira, dia 24, já entra em campo a equipe do Palmeiras, joga lá no México. Na quarta-feira temos o Corinthians contra o Boca Juniors, temos o Atlético Mineiro contra a equipe do São Paulo, no Morumbi, e temos o Grêmio do Juquinha também, os brasileiros em campo nesses jogos de ida das oitavas de final da Libertadores. O que dá para projetar aí, Leandro? Dificuldades para o Palmeiras no México, assim como o Corinthians vai ter dificuldade contra o Boca, que é o jogo da revanche. Os caras estão mordidos, né? Não vão levar mole como levaram da outra vez e perderam o jogo, ou empataram o jogo em casa e depois perderam no Brasil. A questão do Grêmio, olha, eu não sei como é que o Grêmio vai chegar. Eu estou querendo ver o Grêmio melhorar um pouquinho mais. O Fluminense tem tudo para vencer o seu jogo e na batalha entre... Temos o Fluminense também. Temos, né? O Fluminense. Entre São Paulo e Atlético Mineiro, o São Paulo fez um jogo muito ruim contra a Penapolense. Torci para a Penapolense, né, porque torço para os fracos. Torci para a Penapolense, só que não deu. Fizeram um gol contra para o São Paulo, porque o São Paulo não teve condição nenhuma de vencer o jogo. Foi vexatório. São Paulo vai cair fora da Libertadores. O Palmeiras joga amanhã, terça-feira. Joga. Boca Juniors e Corinthians estão na quarta. Isso. Atlético Mineiro e São Paulo na quarta. E o Grêmio na quinta. Grêmio na quinta e Fluminense na quinta. Também. Isso. Dá para esperar alguma coisa do Grêmio aí nessa reta agora de mata-mata? Me desanimou. O Grêmio tem um time massa, tem um time bom, mas eu acho que ainda tem muito que melhorar. Não sei, algumas peças-chave no time do Grêmio ali. O Luxemburgo não mexe, não sei porquê, mas tem Cadê o Elano, hein? Tem jogadores que estão no departamento médico, como tá o Elano está no departamento médico, o zagueiro, o Grêmio está bem desfalcado, tem 5, 6 titulares, mas... Eu vou falar um negócio pra vocês, o cara tá... Na verdade é o seguinte, esses clubes estão disputando a Libertadores, eles estão disputando os campeonatos estaduais, é uma obrigação. Qual é o camarada que vai se motivar no campeonato estadual, principalmente no campeonato gaúcho, Leandro Martins? Tudo bem, o campeonato carioca ainda dá para aguentar, o campeonato paulista também dá para disputar, mas esses clubes aí, eles estão interessados na Libertadores da América. Eu discordo de vocês, acho que o Grêmio ainda é um dos grandes favoritos aí para chegar entre os 4 finalistas da Libertadores da América.
Eu acho. Pela equipe que montou, pela estrutura que tem o Grêmio, se o Luxemburgo não inventar muito, acho que o Grêmio é um favorito. Acho o Fluminense muito favorito para chegar entre os 4. Acho que o Corinthians é muito favorito contra o Boca Juniors. Acho o Atlético Mineiro muito favorito contra o São Paulo. Dependendo dessa primeira partida, acho o Atlético... Agora, se a maionese andar no primeiro jogo, é que complica. E mesmo o Palmeiras não fazendo aí, sendo de todos o pior grupo, acho ainda o Palmeiras muito mais time que esse mexicano que vai enfrentar amanhã. E o Palmeiras vai jogando com a vontade, com a raça principalmente. Quando não tem a técnica, vai na raça. Eu acho que o Palmeiras também passa. Também concordo que o Palmeiras passa. É muita raça, né? E em relação à família Neves, eu esqueci do abominável Homem das Neves também. Que também faz parte da família. Também. Agora eu vou falar um negócio pra vocês. Se raça ganhasse jogo, os medievais não perdiam uma partida de futebol. Ah, é verdade. Taça Super Pique, então, agora pra você. Temos imagens de Taça Super Pique aí, moçada? Temos imagens, enquanto nós vamos mostrando as imagens ali do bairro 7 de Setembro. Daqui a pouquinho vamos estar falando com o Felipe Duarte sobre a participação da equipe do bairro São Pedro no estadual de beach soccer. Tá aí imagens para você da Taça Super Pique, sempre muito complicado de acompanhar, não se tem classificação, não sabe quem foi, quem ficou. Os resultados desse final de semana: Leandro Martins, Juquinha, Cruz do Vale 1, Valência 0, Pupilos 2, Juventus 2, Atlético Gasparim 1, Negringos também 1, Juventus 0, Regência 5, Ajax 0, São Leopoldo 3, o S2, 7 de setembro 4. Vou falar um negócio para vocês. Esse jogo que tá passando aí é o Regência e Juventus. Regência e Juventus, Pupilos de Juventus. Não, esse jogo que tá passando aí é o Regência e Juventus. Eu tenho Isso. aqui duas vezes Juventus. Algum erro aqui de digitação. Juventude e Pupilos. Juventude e Pupilos, eu acompanhei esse jogo ali. Juventus e Regência, aí o Regência Deu sono. Venceu por 5-0. Primeiro esse jogo do Pupilos e Juventude deu sono. Agora eu vou falar pra vocês o que é sofrimento é acompanhar esses campeonatos aí em Gaspar, porque, rapaz, você não sabe quem vai classificar, e se classificar contra quem vai pegar, e não tem um regulamento, e não tem nada. Eu pedi pro pessoal se organizar um pouco mais, né? A mídia tá divulgando, são 2 jornais divulgando, tem uma TV divulgando, nós temos rádios divulgando. O pessoal podia se organizar um pouquinho mais, Leandro, para chegar a coisa um pouquinho mais espremida, né? E não é por falta de experiência dos organizadores, né? Que não se trata de amadores, né? São acostumados a fazer os campeonatos, mas agora deixar a gente assim, ó. Foi um golaço mesmo. Fez a diferença. Esse garotinho é bom jogador, ele joga no Regência há muito tempo e é um garotinho bom de bola, ele joga muita bola. Mas tirando isso tudo, os campeonatos de futebol suíço têm movimentado aí as tardes ensolaradas de sábados à tarde aqui em Gaspar. Os embalos de sábado à tarde aqui tem dado certo, né? Então, isso está levando povo para os campos, é o que está dando certo, e é por isso que tem essas mudanças todas. Essa cultura se formou aqui, ó, isso aí vai contaminar Santa Catarina inteira, viu? Esse negócio de futebol suíço aí, ó, eu já liguei lá para Porto Alegre, me disseram que já o futebol suíço já tá proliferando de uma maneira que o futebol de campo está caindo, então não é só aqui, viu? Enquanto a gente vê imagens aí do 7 de setembro, também quero passar aqui os resultados, viu, Juquinha, lá do campo do Marcelo Poffo. Tunicar 0, Olímpia 3, Reumatismo 2 aqui, Reumatismo da equipe do Felipe Duarte. Reumatismo 2, Freio Mar 2, foi muito de produção nas últimas rodadas, acabou ficando só na terceira colocação. Bem desfalcado, alguns jogadores estavam com o Felipe Felipe foi para Florianópolis, né? LX Têxtil 3, Amigos da Margem Esquerda 0, aí foi um placar que surpreendeu a todo mundo. Floresta 2, Floresta, que não é mais Floresta, é Fox 2, Bela Vista 0, só que eles insistem em passar como Floresta, a organização, né? Ciro 2, Fofes 4, e aí a equipe do Fofes aí que apanhou do reumatismo, mas acabou se recuperando, ficou na liderança. Chavico 0, Estamparia Bimo 1. Com esses resultados foi definido os próximos jogos de quartas de final lá do campo do Marcelo Poffo. Serão quartas de finais divididas em 2 sábados. No primeiro sábado, no próximo dia 4, Estamparia Bimo e Olímpia. Chavico Rampelote enfrenta a equipe do Ciro Melato. Aí no próximo dia 11, a equipe do Fofes enfrenta o Frei Comadre e o Fox, agora está como Fox, contra a equipe do Real Matismo.
Agora é uma barbaridade quando tem nome de vereador e de político no Mas é que o Melato não é o mesmo Melato que você pensa, né? Não é isso que você está pensando. Não é Ciro Melato, é Ciro Melato. O Ciro vereador e o Melato bebidas, só pode ser, né? Não. É o Ciro vereador e o Melato vereador. Ah, isso é uma coisa. Conseguiram no futebol juntar os dois. Juntar o PMDB e PP. A velha Arena e o velho PMDB. Esse aqui em Gaspar, rapaz. Quem diria, né? Quem diria? PMDB e Arena andando junto? É verdade, não, o PMDB e PP. Eu não sei se vocês falaram aqui, eu acho que eu que faço intriga, né? Que o Felipe Duarte foi o responsável pela derrota do seu time, porque levou os melhores jogadores para Florianópolis. Será que foi isso mesmo? Mas o time já estava classificado, o time do Real Matismo, então ele já podia jogar mais tranquilo, mas fizeram um grande jogo, venciam por 2-0, tomaram um empate em 2 minutos, tomaram 2 gols. Então, acontece. A zaga bobeou em dois lances e levaram o gol de empate, mas fizeram um jogaço, era para ter vencido esse jogo. Maravilha. Juca Bento, obrigado pela tua participação aí, fique à vontade aí quando quiser aparecer aí. Um abraço a vocês e... Até quarta? Até quarta. Maravilha, então. Eu encerro assim o penúltimo bloco do TV Gaspar no Esporte. Na sequência, eu quero falar muito de beach soccer. Está por aqui o Felipe Duarte, ele que apresenta a Associação de Moradores do Bairro São Pedro, goleiro reserva da equipe que disputou também o estadual nesse último final de semana. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Lanches Beira Rio, lanches, petiscos e frutos do mar. Disque entrega 3332-2614. Bebidas Melato, refrigerantes, cerveja e gelo. Vendas no atacado e varejo 3332-0858. Atendemos também a eventos. DL Cor Convênios, descontos especiais em consultas médicas e serviço funeral. Seja um associado e ligue 3332-6891. DL Cor Convênios, 100% gasparense. Point Calçados e Esportes. Venha conhecer nossas lojas na Rua Coronel Arciliano Ramos e na Rua São José, ambas no centro de Gaspar. Telefone 3332-3485. Like Fitness, academia e bem-estar, musculação, jiu-jitsu, circuito mix. Aberto das 6 da manhã à meia-noite, na Rua Coronel Arciliano Ramos, no centro, na Associação da Lince e agora também em Ilhota. Clínica Dentária União, implante, prótese, aparelho e clareamento, no centro de Gaspar. Telefone 3332-6688. Hobby Magazine, artigos para caça, pesca náutica e camping, na Rua São José, no centro. Telefone 3332-4964. Britagem Gaspar, pedra brita, rachão, base de brita graduada usinada, material para aterro e concreto asfáltico. Faça seu orçamento e tenha certeza de um bom negócio. Telefone 3397-2440. Ok, de volta com o último bloco então de TV Gaspar no Esporte. Agora, o momento do abraço, né, meu caro Leandro Martins? Vamos lá. Anderson Sotero Bento, de Blumenau, a Cleusa Rosenbrock, de Balneário Camboriú, também a Caroline Carol, aqui de Blumenau, aqui de Gaspar, o Marcos Reinaldi, lá da cidade de Canoinhas, o Rubens Benevenuti, um abraço ao Binho, um abraço ao Tiago Chiran, o popular Mimosa. Também um abraço todo especial para o Eriton, lá em José Boatê, a Fernanda em Balneário, o Maicon lá na cidade de Petrolândia, o Murilo lá na cidade de Ilhota, o Peterson na cidade de Brusque e a Thalita na cidade de Blumenau. Um abraço, obrigado pelo carinho. Tá, rapaziada aí. Um abraço, né, para todo mundo, né? Agora é contigo. Vou mandar um abraço aí então para o pessoal que está ligado com a gente no Rio Grande do Sul, São Paulo, Florianópolis. Um abraço aí para o meu amigo Jefferson Vanzuita e a sua esposa Mara, que nos assistem sempre. Ele obriga a Mara a assistir o programa, porque ele gosta de ver o programa toda segunda-feira. E também mandar um abraço para o pessoal de São Paulo, né? Principalmente aí para o Anderson de São Paulo, que está sempre ligado à TV Gaspar no Esporte. O meu amigo Jorge Baltar, também lá no Vale dos Sinos. Todo mundo em Porto Alegre se liga com a gente. E eu quero deixar aqui um registro, né? Esse final de semana já faleceu um amigo nosso, muito gente boa, tá lá no Facebook, o Mário Ricardo, popular Mário Pezão, que foi brutalmente assassinado. Então
Eu fiquei bastante chateado, chocado com isso, deixei de cumprir alguns compromissos que eu tinha no final de semana devido a esse fato. Fiquei bastante abalado porque conhecia o rapaz, era meu amigão. E fica aí, né, a lembrança de um grande amigo, vá com Deus, e a gente vai estar sempre lembrando dele. A violência urbana hoje é um grande problema para ser administrado pelos nossos comandantes políticos. É verdade, né? Olha o que dá de assassinato, né? Principalmente dos grandes centros, né? Porto Alegre é um deles, está sofrendo com isso. É verdade, lamentável. Então fica aqui o nosso sentimento com a família do amigo aqui do nosso querido Leandro Martins. Pois é, meu caro Felipe Duarte, além de presidente, é goleiro reserva, o Leandro Martins, é mole, não? Fale tudo, não esconda nada, né? Fale-nos tudo, não esconda nada. A participação da equipe do São Pedro lá em Florianópolis, no estadual. Antes de mais nada, cara, eu quero te parabenizar. Eu quero parabenizar a toda a tua equipe, ao Biel, a rapaziada que se deslocou a Florianópolis. Acho que o Leandro compactua do mesmo pensamento. Eu quero parabenizar a tua diretoria, principalmente por essa iniciativa de levar o município de Gaspar a nível estadual no futebol de areia, coisa que há pouco tempo atrás pouco se imaginava e nem se passava no pensamento, mas vocês, pelos bastidores, conseguiram transformar um sonho do município de Gaspar em participar em alguma etapa estadual, uma coisa que eu brigo e cobro muito na minha coluna, inclusive amanhã Campo Neutro destacando a participação do Beach Soccer do bairro São Pedro também, no Jornal Cruzeiro do Vale. E parabenizar vocês por tudo isso, cara. A gente está muito feliz, é uma emoção muito bacana, assim, em poder dizer que hoje Gaspar é a equipe 6ª colocada no campeonato estadual, é a 6ª melhor equipe do estado de Santa Catarina. Boa noite, Felipe. Boa noite, Gerry. Boa noite, Leandro, o pessoal da TV Gaspar aqui. Realmente ninguém imaginava no começo do trabalho que a gente poderia chegar no nível desse, né? Mas Gaspar precisa de equipes de alto rendimento e a gente está trabalhando forte há vários anos para conseguir chegar nesse nível. Infelizmente não foi o resultado que a gente queria, mas o importante é Gaspar, o Vale do Itajaí está representado lá em Florianópolis, porque querendo ou não, só 2 equipes foram de fora de Florianópolis e Garopaba, que é onde teve as seletivas. A gente ficou muito feliz com a nossa participação, isso é experiência para o pessoal e vamos trabalhar para continuar crescendo. Já tivemos jogadores na seleção catarinense, então o trabalho já começou há mais tempo, esse aí foi só mais uma etapa de muitos que tem por vir ainda. Mas o bacana é que, Leandro, depois você faz o seu questionamento. Não bacana, vou perder o raciocínio, vamos concentrar. O importante é que nós aqui, olha, somos 6º colocado e nós não vivemos integralmente o beach soccer. Na verdade, os nossos jogadores que foram disputar o beach soccer são jogadores de futebol suíço aqui, que estão disputando a competição aqui no bairro São Pedro, aqui no Marcelo Poff e aqui também no bairro 7 de Setembro. Então, eu acho que há de se orgulhar-se em função disso também, né? Baseado no que o Gerry está dizendo, né? Você falou ali que 2 jogadores ficaram aqui para jogar pelo Real Matismo, né? Aqui no Beach Soccer. No Beach Soccer não, estou confundindo. Aqui no Suíço. O negócio é o seguinte, o que era prioridade, na verdade? Porque o torneio de Florianópolis era um torneio muito importante, né? Que eu acho que dá notoriedade para o município de Gaspar. Será que não dava para reforçar mais o time que foi a Florianópolis e deixar em segundo plano, pelo menos nesse momento, o campeonato aqui de Gaspar? Com certeza, é o que eu brigava por isso, até o capitão da nossa equipe lá em Florianópolis ficou, o David, então fez bastante falta no primeiro jogo. Realmente já está classificado com 2 rodadas de antecedência aqui, só que a diretoria não é totalmente a mesma no São Pedro e no Real Matismo. Muitos são iguais, mas não é totalmente o mesmo time. Como muitos pensam, é o mesmo time com outro nome, mas não é. Então, se eu levasse todo mundo, eu ia arrumar briga aqui. Então, foi o único jeito que a gente encontrou de conseguir conciliar os 2. Infelizmente não deu certo, mas a gente já sentou depois do Catarinense, já decidiu que os jogadores que vão jogar suíço vão ser os jogadores suíços. Os jogadores que querem levar à frente o alto rendimento no beach soccer vão ser os jogadores que vão dar prioridade a isso. Até porque essa situação, nesse jogo aqui, eu vejo, nesse primeiro confronto, deixa eu passar aqui os resultados, então, da equipe Bairro São Pedro na competição, empatou em 4-4 com o Beira-Mar. Beira-Mar é de Garopaba, é isso? Garopaba foi o 2º colocado no grupo. Foi o 3º na seletiva. 3º na seletiva. Se eu não me engano, foi isso. E aí a equipe de Gaspar, com 30 segundos de prorrogação, acabou levando o Golden Goal, 1-0 no beach soccer, levou o gol, termina ou não? Não, 3 minutos direto. 3 minutos então direto. A gente poderia buscar um empate, mas fica muito difícil naquelas condições, né?
No segundo jogo, Leandro Martins, a equipe perdeu para o Avaí pelo placar de 4-2, mas aí perdeu para o campeão estadual e São Pedro e Avaí aí andaram duelando vários amistosos aí e um resultado muito que normal também dentro do beach soccer. Porque a reação o São Pedro jogou com o Avaí, a gente esteve lá em Florianópolis, foi legal e tudo, só que no início do jogo São Pedro deu tudo de si, mas depois veio a superioridade, né, dentro das 4 linhas, porque eles já estão acostumados com aquele negócio de areia, clima, praia. Acho que os nossos jogadores sentiram, né? Não estou falando nem de técnica, estou falando de força física. Acho que faltou preparo. Sim, aquele foi o primeiro jogo nosso, realmente nas condições oficiais do beach soccer. A gente sentiu muito, mas a gente já teve jogos depois com eles que a gente venceu. Foi a inauguração da arena deles lá na Ressacada, a estreia do Evandro, o jogador que é ídolo no Avaí no campo, agora joga pelo beach soccer do Avaí, a gente ganhou lá na estreia dele, então a gente já começou a se adaptar, só que é obrigação deles, né? Nada normal, eles são atual campeão catarinense, treinam todo dia, então não foi mais do que obrigação deles vencer de uma equipe que está começando agora. Favoritismo todo para a equipe da capital, porque tem mais experiência. Né? E a torcida, porque a arena que foi disputada o campeonato catarinense é a Arena Fair Play, que é ao lado da Ressacada, né? E tinha jogo do Avaí de futebol de campo também, no mesmo horário. No mesmo horário. E para encerrar a participação, então, às 14 horas entrou em campo a equipe no domingo para a última partida, venceu o Mar pelo placar de 9-2, aí uma vitória que trouxe aí a 6ª colocação para Gaspar, a equipe do bairro São Pedro no estadual. Isso, a equipe do Mar, a equipe ficou em último colocado no nosso grupo, a gente, mesmo sem chance de classificação, a gente quis buscar o melhor resultado possível, a gente entrou em campo para valer. Conseguimos esse 9-2, o que ajudou bastante a gente conseguir essa 6ª colocação, que a gente contratou o goleiro lá, o ex-goleiro do Avaí, que já foi goleiro da seleção catarinense, Felipe Barrão, para mim um dos melhores goleiro do estado. Então é um jogador que trouxe uma experiência para o nosso time, deu alguns toques, conhece o time do Avaí, treinou com eles vários anos, então sabia como eles jogavam, conseguiu dar uma experiência bem maior. Nosso time jogou bem diferente do que sempre joga. E ele joga muito bem com o pé, então ele fez 2 gols, tem jogador nosso que nem fez gol no campeonato, então ficou bem diferente a situação. Qual é a equipe? A equipe do Mar, falou? Mar. A equipe do Mar afundou, então, porque afundou. Jogando com o bairro São Pedro literalmente. Afundou o Mar, literalmente. Agora, essa troca de experiência, certamente, dessa primeira participação, foi o ponto mais alto para vocês, que vão aí para uma próxima edição, ano que vem talvez, muito mais preparado, muito mais conhecedor de onde vocês vão estar pisando. Essa que é a grande verdade, né, Felipe? Com certeza, foi tudo, alguma coisa a gente sempre absorve, né? Tem derrotas, acontece, mas ano que vem a gente vai chegar bem mais preparado, e antes disso a gente tem algumas competições já em vista, então a gente vai ter como se preparar melhor. A gente está preparando um cronograma também de treinamentos melhores, alguns jogadores a gente pretende trazer. Então a gente chegando lá, o pessoal viu que o projeto está acontecendo, já ouviam falar lá em Florianópolis do São Pedro. Com a gente estando na competição, eles já se interessaram, alguns jogadores de vir jogar com a gente, de estar conhecendo aqui como é que funciona aqui em Gaspar, e a gente tem a reforçar a equipe e cada vez crescer mais nesse esporte. Automaticamente Gaspar aparece, né, Leandro Martins? Aparece. Outra, dá para investir, né, nessa categoria para representar Gaspar em futuros torneios. Inclusive, até eu sempre repito isso aqui, o Renato Zimmermann, nosso amigo, né, que está sempre vendo esse programa, obrigado pela sintonia. O Renato Zimmermann disse o seguinte: bons projetos eu apoio. Quer dizer, chegou a hora do São Pedro apresentar esse projeto para a Fundação Municipal de Esportes. Não, eu deixo aqui meu abraço, meu agradecimento ao Renato, porque a condução nossa para Florianópolis, a Fundação forneceu, então a gente teve o apoio deles para poder chegar lá, ter uma economia na despesa. Então ficou mais fácil trabalhar lá no Catarinense, porque querendo ou não, é uma competição de alto rendimento, então a gente tem um gasto maior, é longe, são 140, sei lá, quilômetros para chegar até lá, e a Fundação forneceu esse transporte para a gente na maior boa vontade, se propuseram na hora que a gente pediu já. Maravilha. Fica a experiência, eu quero cumprimentar de novo vocês, parabéns, viu, pela participação lá, Felipe. Espero que isso seja o primeiro de muitas competições, muitos estaduais e muitas competições desse nível, que o bairro São Pedro venha participar e representar o município de Gaspar. Não, claro, com certeza o trabalho não para, a gente está aqui para desenvolver o beach soccer em Gaspar. A equipe já está crescendo, já está andando, então o projeto que é só tocar. A gente está buscando algumas competições para Gaspar também, já teve várias conversas na federação. A
A gente quer trazer eventos estaduais e até nacionais para Gaspar, para mostrar para o pessoal que o beach soccer tem a crescer aqui. Como você mesmo falou na sua coluna, já no jornal, esses tempos atrás, o futebol de areia está se acabando em Gaspar também, assim como o de campo. Função, né? Em função do futebol suíço que está crescendo, mas se for ver, um campo de futebol de areia é muito mais fácil de fazer, então de se manter, não tem tanta manutenção assim. A gente está trabalhando com isso para poder mostrar para o pessoal que é um esporte legal e é um esporte que tem a crescer em Gaspar. Sem dúvida nenhuma. Quero falar nisso, quero aproveitar, deixa a tua participação. A Associação de Moradores do Bairro São Pedro também abriu inscrição aí para o terceiro campeonato de futebol de areia aqui do município de Gaspar, né? O Municipal de Futebol de Areia. Queria que você falasse como é que está aí o andamento das coisas, a previsão para começar essa terceira edição, Felipe. É verdade, a gente abriu as inscrições agora esse mês, então a gente está com a ideia de começar no segundo final de semana de junho. Vagas limitadas, a gente pretende fazer com 12 ou 15 equipes. As 2 primeiras edições foram com 15, ficaram equipes de fora, mas esse ano talvez a gente pretende fazer até com 12, para tentar melhorar um pouco a condição técnica, né, das equipes. Então os jogadores melhores ficam em poucas equipes, aumenta o nível. A gente já está com bastante procura, não fechou ainda as vagas, mas quem estiver interessado é só procurar a gente ali, o Gabriel, eu, até o Michel, que foi divulgado ali, ele está ajudando a gente bastante. E é isso, né? Vamos continuar com o trabalho, que assim a gente usa também como uma seletiva de jogadores. A gente vê quem joga, quem não joga, quem está melhor para se adaptar no beach soccer e continua os trabalhos do São Pedro também. Previsão para o início da competição? Segundo final de semana de junho, depois do Stamptish, que vai ter, se eu não me engano, dia 8, né? Dia 8, dia 16, é isso, Leandro Matias? Todos os amigos, Vai pegar aí também a entre-safra entre os campeonatos de futebol suíço e o início do municipal também, né? Desde o início, desde a primeira edição, foi a brecha que a gente achou no calendário de Gaspar, né? Não muito no começo do ano, porque o pessoal também, alguns viajam e tal. Tem esses campeonatos que estão acontecendo agora e fica aquela brecha entre o municipal e esses, a gente pegou esse gancho ali e faz para não atrapalhar ninguém também no futebol suíço. É uma boa iniciativa. Eu acho que esse tipo de coisa tem que ser fomentado, tem que ser aprimorado. Você falava em 12 equipes, né? Fazer 3 grupos de 4 aí, uma competição de alto nível, né? Isso até para que a gente possa fazer uma seleção também e disputar torneios pelo município de Gaspar. Parabéns pela iniciativa. Não, obrigado. É sempre essa ideia, pensando na modalidade, né? Claro que a gente foi para Florianópolis ou faz as coisas querendo vencer. A gente faz sempre o melhor, mas o importante é divulgar a modalidade e o pessoal ter o lazer também, né? Agora, Leandro, o futebol de Gaspar, o suíço, já que é o que está organizado, está na hora do pessoal das organizações aí dos principais campeonatos sentar no começo do ano e fazer também um calendário anual, né? Onde consegue se aproveitar o campeonato Patotas logo no começo do ano, assim como a Tossa Super Pique, estão virando campeonatos tradicionais. Na verdade, começa o campeonato do Floresta, é o primeiro que está começando, que é o tradicional torneio de verão. Depois vem o torneio de Patotas, juntamente com a Taça Super Pique. Depois o campeonato de areia e depois, por último, o municipal. Acho que daria para a organização dessas competições, né? Aproveitar que você está aqui também, sentar no começo do ano, definir um cronograma anual para que os clubes também se preparem em função disso, né, Leandro? O que poderia acontecer, a gente já deu essa ideia aqui, né? Se o pessoal não lembra, vou repetir, que é fazer uma liga gasparense. Que organizasse todas essas competições. Que organizasse todas as competições, tivesse todos esses calendários em mãos, para que não fosse uma coisa desorganizada. Daqui a pouco o Leandro Martins vai fazer um torneio e aí vai divulgar e as pessoas vão participar. Não, os torneios que estão previstos no calendário anual. É aquilo e pronto. Se tiver um torneio extra, não vai ser em Gaspar, vai ser em Pomerode, vai ser em Brusque, em Luiz Alves, mas aqui organizado para que vocês, jogadores, dirigentes, venham também a fazer as suas previsões, porque vocês vão querer trazer atletas, trazer gente para disputar. E se não tiver um calendário, fica difícil. Por exemplo, vai contratar um atleta e ele vai perguntar quando é que começa o torneio. Pois a gente não sabe, de repente vai ser em maio, de repente vai ser em junho. Aí o cara vai fechar contra o time, né? Com certeza, os atletas fica difícil chamar. A questão do planejamento de orçamento, busca de patrocínios, assim o pessoal, que até quem patrocinar vai saber aonde vai aparecer, onde não vai, quanto vai gastar, o pessoal já se prepara antes. Quarta-feira passada, estava eu e o Giovanni, que é auxiliar técnico da equipe de beach soccer lá, a gente estava conversando com o responsável lá de cuidar do campo do Pofo lá, sobre isso mesmo. Quarta-feira a gente sentou lá e estava falando, a gente podia se juntar, Marcelo, ele, o pessoal lá do 7,
Sentar lá e fazer, o seu campeonato é esse, né? o nosso é aquele. Eles estão pensando lá no Povo fazer uma tal de Copa dos Campeões, juntar o campeão municipal, o campeão do Povo, o campeão do 7 e fazer um campeonato só com os campeões. Então daí isso aí poderia achar mais uma brecha, ficaria uma coisa mais organizada. Claro. É verdade. Fica aí a dica, né? A todos, principalmente a fundação também. E, de repente, a criação de uma liga. Certo, meu caro Leandro Martins? Certo, claro. Tudo é possível, né? Basta querer. É verdade. Felipe, obrigado pela participação. Parabéns para vocês lá. Leve nosso abraço, nosso carinho especial lá para o bairro São Pedro, em especial a equipe de beach soccer e todo o pessoal da tua organização lá, as pessoas que a gente sabe que estão também ao teu lado. Você vem aqui e fala, mas a gente sabe que por trás disso tudo também tem uma estrutura e pessoas ligadas a você que também merecem os parabéns. Claro, obrigado, Gerry, obrigado pessoal da TV Gaspar, né, todo mundo que dá essa oportunidade para a gente estar divulgando esse nosso trabalho. Agradecer ao pessoal que trabalha comigo lá também, porque eu tô dando a cara aqui, mas é o pessoal que trabalha lá por trás que ajuda isso tudo a acontecer, não é eu sozinho. Não só o pessoal do bairro, o pessoal de fora. Agradecer a torcida, que teve gente que pegou seu carro e foi a Florianópolis para assistir a gente lá, então maravilha. O pessoal tá todo motivado, não é só do bairro, a gente de fora. E todas as pessoas que de alguma forma ajudam a gente, que sozinho ninguém faz nada. Maravilha, esse Felipe Duarte, ele que apresenta a Associação de Moradores do bairro São Pedro. Aqui você pode observar que a nossa mesa tem um conjunto de faqueiros, não podemos passar despercebido, né? Jamais. Jamais, né, Leandro Martins? Você que gosta muito de pescar, Leandro Martins, nossa. Isso após você pegar alguns dourados, algumas tilápias, você usa essas facas certamente para fazer a limpeza, é isso? Com certeza, né? Depois que eu pego as tilápias, né, na rede, né? Pego as tilápias, eu limpo com essas facas aqui. A gente encontra essas facas onde? Encontra lá na Hobby Magazine. Aqui na Hobby Magazine, na rua São José, praticamente de frente o edifício Atitude, onde fica a TV Gaspar. Você passa por lá, além desses objetos, você que gosta de acampar, você que gosta de pescar, você que gosta de viver ao meio da natureza, como o nosso querido Raul Neves e companhia, você pode estar indo lá e comprando seus objetos para pescaria e para camping. Meu querido, você que está em homenagem ao teu Internacional de Vermelho, né? Uma ótima semana para você. Estaremos juntos aqui na próxima segunda-feira. Na verdade hoje não é uma homenagem ao Inter, é uma homenagem ao Bayern, né? Bayern Leverkusen não, o de Munique. Não, o Bayern de Munique, né? É verdade. O Bayern de Munique é o grande time do momento. Eu aposto no Borussia Dortmund. O Lewandowski lá, o parente do ministro, né? Eu acho que se superou, fez 4 gols, mas não é sempre que ele vai fazer, né? Maravilha, um abraço, Leandro. Um abraço. Valeu, então, em nome da Lanches Beira Rio, Clínica Dentária União, Bebidas Melato, Britagem Gaspar Point, Calçados e Esportes, Delicor Convênios, também em nome da Like Fitness Academia, que também é parceira aí do futebol suíço do bairro São Pedro, futebol beach soccer, e também em nome da Hobby Magazine. Botamos um ponto final no dia de hoje, nesse programa do TV Gaspar no Esporte. Quero lembrar você que estaremos na próxima segunda-feira de volta com mais uma edição. Nessa próxima quarta-feira, lembrando, Torneio Trabalhador no Clube Atlético Tupi. Eu quero desejar a você uma ótima semana, um ótimo feriado e um abraço e até lá. E fiquem com as imagens nesse momento da rua Nereu Ramos, acompanhando aqui o fluxo de trânsito do município de Gaspar. Tchau, tchau!